Bom, pessoal, para começar, a gente vai precisar desse tecido aqui. É um tecido de algodão. Eu tô usando lilás com pó branco, mas se você quiser estampado, liso, enfim, a ideia é a mesma. A medida que eu tô usando é 84 centímetros. Então, essa é a medida. Vou precisar também da manta acrílica. Você pode cortar a manta acrílica da mesma medida desse tecido, mas como eu quero só na frente da almofada, eu vou fazer 42 centímetros por 42. Mas se você quiser cortar também 84 por 42, pode. Vou precisar. Se você não tem nenhum desenho em mente, eu indico para vocês fazerem metade de um coração aqui. Recorta, aí vai abrir, vai ficar o coração certinho, que também é um bom desenho e fica sempre bonitinho na almofada. Eu vou pegar. Você pode tirar da internet um coração, uma sombra de um unicórnio, uma sombra de uma flor, um laço, qualquer desenho da sua preferência, como eu disse. Eu preferi esse ursinho. Pegar um tecido branco, tá? Qualquer tecido branco. Vou colocar aqui em cima. E com um lápis, aqui eu tô com a caneta, mas é apenas para mostrar para vocês. Com um lápis, eu vou marcar inteirinho em volta do nosso desenho, tá? Dá pra vocês verem, ele tá marcadinho. E eu vou pra máquina com ele assim. Ele já está pronto pra eu ir pra máquina. Como eu quero mais dois detalhes na almofada, eu fiz mais dois quadrados assim. Com 10, tá? Então eu fiz dois desse jeito que também vai pra máquina. Para fazer o fundo da almofada, eu peguei esse retalhinho que vocês já devem ter visto em outros vídeos. Mas pode ser de bolinha também, bolinha escura, liso, enfim, a estampa da preferência. E peguei esses dois aqui pequenininhos para poder ficar no lugar desses quadrados aqui. Então, vamos para a máquina que lá eu explico para vocês o. Eu coloquei os desenhos que a gente fez assim pregado com alfinete do jeito que eu achei melhor. Você pode colocar do jeito da sua preferência, se achar melhor colocar um seguido do outro, assim um debaixo do outro, pode colocar. Eu acho que assim vai ficar mais bonito. E vou passar a costura tudo na marcação que a gente fez. Eu coloco o meu ponto da máquina no número 1, que é o menor, o mais pequenininho ponto da máquina, que eu acho que fica mais bonito mesmo de fazer isso. Então eu passo ele em volta de toda a marcação que a gente fez com lápis. Vou fazer isso em todos os desenhos que a gente fez. Depois de costurar todos, eu faço um corte no meio do tecido e venho cortando o máximo rente que eu conseguir, sem cortar os pontos da costura. Vou fazer isso ao redor de todo o desenho, dos três. Então eu vou recortar todos. Depois de recortar, eu vou para a mesa, aqueço o ferro e vou virando toda a parte branca para dentro. Vou ajeitando para poder passar o ferro depois por cima. Agora com o ferro, a gente tem que ter bastante paciência, sempre ir ajeitando e passando o ferro, puxando o branco para baixo. Esse quadrado aí eu já tinha feito, mas como vocês podem ver na parte de cima, ficou um pedacinho mostrando. Então eu ajeito e passo novamente o ferro. Vou fazer a mesma coisa na cabeça do urso. Ó, para fazer o biquinho, eu passei bem a tesoura, que aí fica certinho.
No urso eu faço a mesma coisa, eu vou passando, ajeitando a parte branca para baixo sempre, puxando, né? E passando ferro. É muito importante fazer essa parte porque já vai certo para a máquina. Se você não faz isso, é super complicado de costurar. Vou pegar o tecido que eu vou usar para o fundo, esse estampado, e vou ajeitar. Eu quero que a rosa fique aparecendo, né? Então eu deixo certinho. E para não sair do lugar na hora que for costurar na máquina, eu vou pregar com alfinete. Depois eu vou fazer a mesma coisa nos dois quadrados. Eu vou pegar o tecido, colocar embaixo, alfinetar para depois ir para a máquina de costura. Agora é só costurar de fora a fora, em volta de todo esse recorte que a gente fez, costurar super rente. Eu faço toda a volta e depois vou fazer nos outros dois desenhos a mesma coisa. Recorto todo o excesso de tecido. Coloco a manta acrílica e coloco o alfinete para ir para a máquina de costura e não sair do lugar. Eu cortei a manta acrílica apenas para fazer a parte da frente da almofada. Se você cortou ela inteira, o dobro, então você faz na almofada inteira, desdobra esse pedaço que está dobrado meu e faz nela inteira. Eu sempre gosto de deixar o ponto da máquina nessa parte da manta acrílica no número 5, porque como que são várias costuras, então o número 5 ele rende, são pontos grandes e não desmancha. Outra coisa, como o meu tecido é de bolinha, então eu sigo sempre uma linha reta, porque as bolinhas vêm uma debaixo da outra e não tem como você se perder. Se o seu tecido é liso e não tem marcação, então eu acho que você faz um risco com uma régua e marca com giz, porque o giz depois é só passar a mão que ele apaga. Olha só que fofura que ficou. Eu peguei o zíper que eu tô usando, ele é maior do que a medida que a gente pegou pra almofada. E a parte que a gente puxa, a parte que a gente abre, eu coloco ela pra baixo, assim. Deixo rente o tecido com o zíper e coloco o alfinete, pra não sair do lugar enquanto costura. Então eu deixei um pouco maior de um lado e um pouco maior do outro lado também. O pezinho de máquina que eu tô usando é o pezinho mesmo para colocar zíper, que ele é só um lado, ele não vem os dois pedalzinhos. Que é certinho para poder passar bem rente ao zíper. Agora é só costurar, sempre indo e voltando no começo e no final. É muito difícil encontrar zíper do mesmo tamanho da peça, então sempre o ideal é comprar um pouquinho maior, que é melhor sobrar do que faltar. Depois de acabar, eu dobro o tecido, ajeito certinho e alfineto novamente o outro lado do zíper no outro lado do tecido. Deixo sempre rente. Às vezes dá um pouquinho de trabalho, mas dá certo. Deixo rente e vou alfinetando. Depois de alfinetar, é só fazer a mesma coisa. No começo e no final, fazer um retrocesso e passar a costura rente do zíper. Eu alfineto assim para o zíper não sair do lugar. Então eu ajeito os dois lados, corto sempre as rebarbas. Às vezes sobra um pouquinho de manta ou tecido. Faço o retrocesso e costuro. O ideal é costurar um pé de máquina. Como que eu tava com o pezinho do zíper, eu me perdi aí. Mas deu certo também.
Essa parte aqui do puxador do zíper é importante você sempre abrir para depois passar a costura. Ajeita o zíper, eu coloco o alfinete para poder passar a costura. Então é muito importante abrir, porque se você não abre, você perde o puxador do zíper. E aí não vai fazer sentido nenhum a sua almofada. Faço a costura para poder fechar a almofada. Corto os excessos do zíper. E desviro a almofada. E ficou assim a nossa almofada, fica muito fofinha. Agora é só colocar o enchimento. Eu fiz de um outro desenho, eu fiz essa outra com coração e ela fica super linda. Espero que tenham gostado. Se você gostou e não é inscrito, se inscreve no canal para receber sempre as novidades. Um beijo!